Fala, fiel, eu sou o Deco. E eu sou o Guto e vamos para mais um vídeo do canal. Agora dessa vez, mais uma vez a gente vindo aqui para trocar uma ideia com a rapaziada, com quem acompanha a gente, falar de Corinthians, falar desse momento conturbado que o Corinthians vive, principalmente na questão do comando técnico. O Corinthians agora, depois de demitir o Dorival Júnior na partida contra o Internacional, anunciou ontem Fernando Diniz como seu novo treinador. É uma decisão que partiu rápida da diretoria do Corinthians. Muita gente já esperava que a diretoria de fato tomasse essa atitude antes do jogo contra a Platense, né? Se falou muito ali pelo Marcelo Paz, também pelo Osmar Stabile, que o Corinthians já teria um técnico na estreia da Libertadores, e era o que eu realmente imaginava, ainda mais pela sequência aí de Libertadores, de derby contra o Palmeiras, de um campeonato brasileiro complicado que o Corinthians vem vivendo. O Corinthians tomou rápido essa decisão e em pouco tempo definiu o Fernando Diniz como a principal opção. Vamos falar aqui de muita coisa, vamos falar de Fernando Diniz, do jeito que o Diniz joga, o que a gente acha que é positivo, o que a gente acha que é negativo, da coletiva do Fernando Diniz, nossas primeiras impressões e também o que a gente traça para o futuro do Corinthians com esse novo treinador. Então, antes de a gente entrar no assunto, acho que já é importante falar para a rapaziada também, deixar o like, se inscrever no canal caso você ainda não for inscrito, mandar para seus amigos e também virar membro. Virando membro você consegue ter uma interação boa com a gente, participar de um aplicativo exclusivo do Arena Fiel e ajudar em muita coisa aqui do nosso canal. Né? Eu acho que o principal realmente para esse início, falando desse lado, o like de vocês é muito importante para a gente saber se vocês querem mais vídeos como esse. A gente vira e mexe, vem aqui de meio de semana para tratar de assuntos que não só pós-jogo, quando tem coisa para falar. Obviamente, nesse momento, Corinthians no olho do furacão e com o novo técnico faz sentido a gente estar aqui, mas se você quer que a gente faça isso mais vezes, já deixa o like e o comentário aqui embaixo também. Outras coisas que vocês querem que a gente fale, assim, esporadicamente, não só pós-jogo, para tratar do assunto coisa, atual cara. do A gente Corinthians. está tentando agora, cada vez mais, vir aqui para trocar ideia, para passar nossa opinião. A gente já viu que o feedback da rapaziada é positivo, mas sempre é bom aí a gente ter um outro aspecto melhor aí para a gente utilizar. A gente pode trazer mais. Então vamos lá, começar falando da contratação do Fernando Diniz. Eu acho que o principal, antes da gente passar a nossa opinião, uma análise um pouco mais específica se tratando do trabalho dele no Corinthians e com esse elenco, eu acho que a gente pode tentar traçar aqui os prós e contras do Fernando Diniz como treinador até esse momento, tudo que a gente acompanhou da carreira dele. Lembrando, o Diniz ele surge para o futebol, ele ganha um destaque em âmbito nacional em 2016 no trabalho dele do Audax, que chegou à final do Campeonato Paulista, inclusive eliminando o Corinthians na semifinal. Em Itaquera, eu tava lá 2-2 para o Audax, o jogo que o André Balada faz 2 gols, a gente acaba eliminado nos pênaltis. Mas um jogo também que ficou muito marcado na carreira do Diniz, que realmente levou ele para outros patamares. A partir daí, se eu não me engano, ele fecha com o Guarani, não fica nem um mês, abandona o barco e vai para o Atlético Paranaense. Aí ele começa a rodar. Ele passa pelo Fluminense, ele passa pelo Santos, ele passa pelo Vasco. E aí ele passa pelo São Paulo, onde ele quase é campeão brasileiro. E aí tem toda a situação do Mascaradinho, perninha com o Tietê. Perde o Campeonato Brasileiro, é eliminado do Campeonato Paulista para aquele catadão do WhatsApp do Mirassol, que não tinha elenco um mês antes de enfrentar o São Paulo e acabou deixando o São Paulo de fora já nas quartas de final do Campeonato Paulista. Depois disso ele retorna para o Fluminense e tem todo o trabalho espetacular da Libertadores. O problema é que no ano seguinte o Fluminense, quando ele deixa o clube, era o último colocado do Campeonato Brasileiro, com quase um turno já jogado da competição. Deu tempo do Fluminense corrigir rota, escapar do rebaixamento e terminar de maneira digna, pelo menos, o Campeonato Brasileiro. Depois disso, o Fernando Diniz ele passa pelo Cruzeiro, numa passagem extremamente decepcionante por um time que tinha uma expectativa muito maior. Ele chega a ser finalista da Copa Sul-Americana em 2024, mas sem sucesso nenhum, amassado pelo Racing por 3-1, sem chance nenhuma de vencer. E ele é demitido logo no ano seguinte, depois de um empate contra o Betim, se eu não me engano, no Campeonato Estadual. Uma campanha muito ruim do Cruzeiro até aquele momento. Depois disso ele assume o Vasco agora de volta e perde para a gente a final da Copa do Brasil. Um trabalho também conturbado, de altos e baixos, mas com números bem negativos. Eu assisti hoje a coletiva do Diniz e inclusive trataram da questão defensiva, principalmente dos trabalhos do Diniz, que falam muito isso do trabalho dele, que o ataque funciona, o ataque faz muitos gols, mas que a defesa também sofre muito. É aquela parada de, é 5-4, é 4-3, é 3-2 todo jogo. Fica meio que essa loucura mesmo. As defesas do Diniz são sim muito falhas. É uma defesa que é facilmente vazada. Se eu não me engano, os números dele no Vasco eram 51 jogos e 54 gols sofridos. Então é uma questão sim a se preocupar. Tratado da carreira do Diniz, o que a gente pode tratar como negativo, pontos negativos. O Diniz ele tem um jeito muito específico de jogar
e que exige uma técnica muito apurada dos seus jogadores, do seu elenco. O que isso quer dizer? Todo mundo sabe que o Diniz gosta de posse de bola. Gosta de sair jogando, gosta de construir desde lá de trás com o goleiro. Todo mundo viu a evolução que o Fábio teve no jogo com os pés, por exemplo. Então, isso é um ponto negativo na minha visão, se tratando do elenco do Corinthians hoje. Se a gente for olhar, a gente tem o Hugo Souza no gol, Gabriel Paulista e Gustavo Henrique na zaga, que não são dois zagueiros nem um pouco técnicos, nenhum primor na saída de bola. Tem o Ranieri, que é titular desse time, que muitas vezes desce como terceiro zagueiro e é responsável por ajudar nessa saída de bola. É outro cara também que tecnicamente falha muito, peca muito. Quantas vezes a gente não viu o Ranieri errar passe simples, passes de 1 metro. E que na minha visão não vai ser titular com o Diniz. Também acho muito difícil. Acho isso muito claro. Também acho muito difícil. Então, acho que é um ponto negativo esse lance do Diniz gostar de jogar dessa forma, uma maneira muito específica e que ele tenta implementar em todos os times por onde ele passou. A gente vai ter que ver o Hugo saindo com os pés. Muitas vezes, ele vai ser exigido. Então, é um ponto que eu acho que a gente pode se preocupar. O lance da defesa também é muito preocupante. O Corinthians, nos últimos 8 jogos, sofreu, se não me engano, 10 gols. É um número muito alto e um time que marcou 5 nos últimos 10 jogos. Então, também é algo para se atentar. O Diniz, ele, além disso, ele tem uma postura muito explosiva à beira do campo. A gente já viu que muitas vezes vazou coisas que ele falou para o jogador, vazou xingamentos que ele fez para os próprios jogadores. Na coletiva ele falou que ele inclusive tem se policiado muito para melhorar nessa maneira dele se comportar, tanto que ele falou que há 2 anos ele não é expulso em nenhuma partida por reclamação ou algo assim, mas é mais uma questão interna. A gente vê uma exposição muito grande aos jogadores. A gente entende que o jogador de futebol entende a cobrança, entende a linguagem do Diniz, entende essa linguagem um pouco mais ríspida, mas é algo sim preocupante quando fura a bolha, quando vem para o grande público, quando vira assunto na mídia, a gente sabe como fica complicado, como queima jogadores com torcida, queima jogador no próprio elenco. Então é uma situação complicada também que eu acho que a gente tem que se atentar muito ao Diniz. O que mais você tem aí de ponto contra que a gente pode tratar? Cara, assim, o Diniz, pra mim, o que mais me assusta, além disso, da parte defensiva, eu nem acho, é que muita gente fala que o Diniz ele é um cara que não tem variação tática. Eu discordo disso. Eu também discordo. Acho que ele tem muita variação tática. Se a gente vai olhar como ele jogou no São Paulo, como ele jogou no Fluminense, como ele jogou no Vasco, são 3 maneiras diferentes de jogar. O problema é que é tudo no mesmo objetivo. A ideia central dele sempre vai ser a mesma. E ele não vai abdicar. Então, assim, nesse ponto, tem gente que traz assim, ele só joga dessa forma. Discordo. Ele joga, que nem você falou, com 2 atacantes, jogou no São Paulo. Ele joga com pontas, que nem ele jogou no Fluminense. Ele consegue jogar alternando os esquemas. Pô, no Fluminense a gente viu muito essa alternância. O Fluminense tinha hora que o Marcelo era lateral, tinha hora que o Marcelo era meia, hora esse time jogava com 2 atacantes, com o John Kennedy Cano, hora com pontas, já jogou num sistema que o volante descia para fazer um terceiro zagueiro e o time adiantava, então ele tem variação tática. Mas o problema justamente é que ele se prende a um modelo de jogo, que é esse modelo de jogo associativo, de posse de bola e de tentar dominar o adversário, de tentar impor a posse de bola ao adversário e não, por exemplo, ter uma alternativa de um jogo reativo. Isso a gente é raro ver no Diniz. O que mais me assusta, além dessa questão de ser só um modelo de jogo, de ter uma defesa muito frágil, de ser um cara que tem um temperamento explosivo, o que mais me preocupa no Diniz é a estabilidade. É um técnico que fornece muita pouca estabilidade nos seus clubes. A gente costuma ver trabalhos do Fernando Diniz que começam bem, que começam com boas ideias, que ele consegue recuperar muitos jogadores, consegue recuperar uma forma do time jogar, só que isso não perdura por muito tempo. E aí eu acho que o Diniz ele tem muitas barreiras como treinador que ele ainda não encontrou a solução necessária e talvez até essa pausa que ele estava pensando em fazer, que revelaram que ele ia fazer uma pausa sabática agora, poderia servir para isso, que ele ainda não encontrou como solucionar algumas barreiras que ele tem. E para mim, a principal delas é esse lance da estabilidade. Porque o Diniz, ele consegue implementar a ideia dele nos times que ele passou. Ele consegue fazer um time ser criativo, um time ter a posse de bola, atender às ideias dele. Ele é um cara também muito intenso, cobra muita intensidade do time, mas isso a longo prazo não dá certo. O único clube que a gente viu a longo prazo dar certo essa ideia do Diniz foi no Fluminense. Ele chega no Fluminense em 2022, faz um bom 2022, termina no G4 do Brasileirão, é semifinalista da Copa do Brasil, eliminado também pro Corinthians. Pois que coisa. Agora não vai ter o Corinthians mais pela frente nas competições, né? Que bom. É bom para ele, né? Na real. É eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, mas faz um bom ano de 22. E ele continua essa sequência de trabalho em 2023 no Fluminense. É campeão carioca, meter um 4x1 no Flamengo, é campeão da Libertadores,
faz também boas outras competições como o Campeonato Brasileiro bem instável. Esse foi o único trabalho do Diniz que a longo prazo a gente conseguiu ver que as ideias dele continuaram tendo efeito em prática. Só para colaborar aqui com a tua fala, ele tem 3 títulos de grande expressão na carreira, títulos de elite, não Copa Paulista, que nem foi no início de carreira dele para alguns clubes como o Juventus da Moca. Ele tem o Campeonato Carioca de 2023 pelo Fluminense, que vence o time do Vitor Pereira, do Flamengo. Tem a Copa Libertadores, vencedor em cima do Boca Juniors em 2023, e tem a Recopa de 2024. Ele tem no isso Fluminense. Que o Diniz tem na carreira dele. Sim. E foi o único trabalho que ele conseguiu fazer isso a longo prazo. Sim. Você pega no Vasco. O Vasco teve bons momentos do Diniz no ano passado? Sim. Você conseguia ver coisas muito positivas no Vasco no ano passado. Ele tirou o Vasco lá de baixo, colocou o Vasco para brigar um pouco mais para cima no Campeonato Brasileiro, levou o Vasco até a final da Copa do Brasil, mas foi um trabalho que ele teve um auge de 5, 6 meses e depois ele já começou a sucumbir. No São Paulo a mesma coisa. Ele falou hoje na coletiva de imprensa, a gente vai tratar mais a coletiva depois, que foi um time que quase foi campeão, que bateu na trave. Sim, porque o trabalho dele começou muito bom no São Paulo, com boas ideias, e em um determinado momento o time cai da liderança do Brasileirão, é eliminado na Copa do Brasil pro Grêmio e acaba sem títulos também no São Paulo. Então o que mais me preocupa no Diniz, talvez é essa estabilidade. Eu não acho que o Diniz seja um mau treinador. Eu não acho que o Diniz é um cara que ele não tem ideias boas de futebol, é um treinador ruim. Não acho, cara. Eu acho que, de verdade, o Diniz ele é um treinador bem criativo, que ele é bem falado nos clubes e gera toda essa polêmica que nem tá gerando agora. Porque ele propõe fazer algo diferente, isso é inevitável. Tem muitos outros treinadores que passaram pelo Corinthians, ou que estavam sendo cogitados, que não costumam pregar algo de diferente, são mais aquele famoso mais do mesmo que a gente costuma ver no futebol brasileiro. O Diniz não, cara. Ele é um treinador diferente. Ele é um treinador que propõe coisas diferentes, que é aplicado, que é dedicado, que é estudioso e que eu acho que tem ideias boas. O que me pega é que em nenhum clube da carreira a gente conseguiu ver ele suprir essas barreiras. Em todo clube ele acaba em determinado momento perdendo o vestiário, tendo essa exposição desnecessária com algum jogador dentro de campo, os jogadores acabam não comprando mais ideia dele. Em quase todos os clubes, em um determinado momento, ele não consegue quebrar a barreira de se superar dentro do clube. E o trabalho dele vai sucumbindo, vai caindo de rendimento, vai entrando em desgaste até ele ser demitido. Que nem a rapaziada fala do ciclo do Diniz, né? Começa bem, o time melhora, todo mundo se ilude para no final ir caindo de desempenho. Aí ficar 10 jogos sem vencer e terminar com números horríveis e você demite o cara. Esses ciclos ele não conseguiu quebrar. Arrumar a defesa. Mesmo sendo um time de posse de bola propositivo, ter uma defesa forte. Em poucos momentos ele conseguiu ter essa estabilidade. Então o que me preocupa no Diniz é isso. Para mim ele é um técnico que tem potencial, que tem qualidade, que tem boas virtudes e que tem ideias muito boas. Só que, isso esbarra nas barreiras que ele não consegue solucionar. Chega em um determinado momento ele não consegue avançar, ele não consegue ir adiante. E o trabalho dele sucumbe. Então, para mim, o que fica de preocupação no Corinthians é isso nesse momento. Porque o Corinthians está apostando num cara que, na minha visão, a gente pode entrar até daqui a pouco em pontos positivos. Na minha visão, tem características que até agregam o elenco do Corinthians, tem muita coisa no elenco do Corinthians que dá para ver de positivo nas mãos do Fernando Diniz, mas que é difícil você pensar em um trabalho a longo prazo. Porque o Diniz não teve um trabalho a longo prazo em praticamente nenhum clube na carreira dele. Eu não consigo, nesse momento, acreditar em ver um Corinthians apostando num trabalho para ter um treinador de 2, 3, 4 anos no seu comando. Porque o Diniz é isso. O Diniz começa bem e em pouco tempo ele acaba talvez até sabotando ali o próprio trabalho. Eu acho que o Diniz também, pelo menos isso é uma coisa que eu avalio, vendo principalmente o Diniz jogar contra o Corinthians nesses últimos anos aí. Principalmente, sei lá, de 2020 para cá. O Diniz, eu concordo com você, tem uma ideia interessante de futebol, ele nunca vai ser um treinador mais do mesmo, ele tenta ser diferente, ele tenta impor as ideias dele. Só que eu acho que em todos os clubes chegou um momento onde o time do Diniz vira um time muito previsível. Um time que realmente não tem variação. Ele consegue treinar, ele consegue realmente deixar o time lapidado para chegar num status onde começa a jogar bem. E a partir daí, o time do Diniz não consegue evoluir. Ele tem dificuldade de criar variações desse modelo de jogo e de achar soluções novas. Então, eu vou dar esse exemplo aqui pra vocês. Cara, se a gente for ver de 2020 pra cá, quando o time do Corinthians enfrentava o time do Diniz, a gente geralmente conseguia bons resultados.
Em 2022, quando o Corinthians enfrenta o Fluminense na Copa do Brasil, é 2-2 fora de casa, jogo complicado, onde o Corinthians praticamente entrega 2 gols pro Fluminense. Com 1 minuto de jogo, o Fagner faz um pênalti. Com 1 minuto do segundo tempo, a zaga do Corinthians abre e o Arias faz um golaço. E o Corinthians assim consegue buscar, fazer um bom resultado. Na volta, o 3-0 em Itaquera, 3-0 não reflete bem o que foi o jogo, porque teve 2 gols nos acréscimos, mas o Corinthians foi muito superior ao Fluminense em Itaquera. Muito superior. O Fluminense não conseguiu jogar, não conseguiu impor o seu jogo e o Corinthians já no primeiro tempo já consegue abrir 1-0 e mandar no resto do jogo. Em 2023, auge do Fluminense, campeão da Libertadores. O Corinthians vence de 2-0 em Itaquera, um time que estava, se não me engano, 6, 7 jogos sem vencer, que não tinha vencido pouquíssimos jogos do Campeonato Brasileiro naquela altura. Era um momento de transição em que o Luxemburgo tinha acabado de chegar, se não me engano, a gente não estava conseguindo bons resultados. Foi logo antes, inclusive, de virar o jogo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. No segundo turno, o momento pior do Corinthians da temporada, e o momento que o Fluminense estava voando super bem na Libertadores. O Corinthians foi no Maracanã com o time remendado e meteu um 3-3 no Fluminense. Chegou a abrir 3-1, só que o time, infelizmente, acabou caindo no jogo, ficou no 3-3. 2024, Itaquera, o Corinthians não tinha vencido nenhum jogo no Campeonato Brasileiro, do Antônio Oliveira. Meteu 3-0 no Fluminense. E bailando, sem dificuldade nenhuma. No segundo turno, ele era técnico do Cruzeiro. Chegou com o time reserva em Itaquera, preocupado com o jogo contra o Racing. O Corinthians venceu por 2-1, o time das 9 vitórias consecutivas. 2025, quando ele estava pelo Vasco, enfrentou o Corinthians na Copa do Brasil. O Corinthians não jogou nada na final da Copa do Brasil, mas foi melhor. Mas o Vasco também não jogou nada em Itaquera. E no jogo no Maracanã, o Vasco não jogou nada e o Corinthians foi campeão. Então você vê que o Corinthians sempre se sobressaiu em cima do time do Fernando Diniz. Então esse eu acho que é mais um ponto contra para essa contratação. Uma coisa que me deixa meio ressabiado. Pô, o Corinthians sempre foi o time que foi meio que a criptonita do Fernando Diniz, que conseguiu jogar bem contra os times dele. E agora a gente vai trazer ele e vai ter que adaptar o modelo de jogo para jogar como o Diniz gosta. Então é uma parada que me preocupa. Não é algo que eu acho o fim do mundo. O treinador ele pode sim ter as variações dele, se adaptar ao elenco que ele tem. Mas é sim algo que me preocupa, porque o Corinthians, ultimamente, nos últimos anos, é o time que combate o time do Diniz. É o time que sabe jogar contra o time do Diniz e geralmente consegue bons resultados. Se a gente está falando dos outros trabalhos dele aqui, eu acho importante também a gente destacar que, como realmente, mesmo que a gente possa pegar alguma coisa positiva ou outra, como a final da Copa do Brasil com o Vasco, por exemplo, os trabalhos do Diniz foram ruins com exceção ao Fluminense. Isso não tem muito como negar. Se a gente for pegar aqui os últimos trabalhos, pelo Vasco, ele tem 44% de aproveitamento. 55 jogos, 20 vitórias, 3 empates e 22 derrotas. Números bem preocupantes. Pelo Cruzeiro, o recorde foi mais curto. Foi final de 23 e começo de 2024. Comecinho de 2024. 17 jogos, 4 vitórias, 6 empates e 7 derrotas. Números muito preocupantes, 35% de aproveitamento. Pelo Fluminense, são 149 jogos, 77 vitórias, 31 empates, 41 derrotas. 58% de aproveitamento. Beleza, um número bem melhor. E aí eu queria entrar num ponto também que eu ouvi muita gente falando ultimamente. Que o Corinthians vai ser o melhor elenco que o Fernando Diniz já teve na carreira dele. Algo que eu discordo veementemente, principalmente se a gente for olhar para o elenco do Cruzeiro, que ele pegou agora recentemente, e para o elenco do Fluminense, que foi campeão da Libertadores. Cara, Fábio e Hugo, o Hugo é melhor que o Fábio? Não sei. O Mateuzinho é melhor que o Samuel Xavier? O Gabriel Paulista e o André Ramalho, o Gustavo Henrique são muito melhores do que o Nino e o Felipe Melo? O Bidu é melhor que o Marcelo? Tá ligado? O nosso André é melhor que o André do Fluminense? O Raniel é mais jogador que era o Alexander ou que era o Martinelli? O Garro hoje é muito melhor do que era o Ganso em 2023? Algum jogador do Corinthians hoje joga mais bola do que o Arias? O Yuri Alberto é melhor do que o Cano de 2022 e 2023? Não sei, mano. Então eu particularmente não concordo com essa tese. Eu acho que o ponto principal que a gente tem que lembrar sempre é que o Fernando Diniz foi técnico da seleção brasileira, rapaziada. Ele teve do bom e do melhor e ele não conseguiu desempenhar. Os números são aqui também. 6 jogos, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas. 38% de aproveitamento. Vale lembrar, ele teve o Neymar à disposição. O jogo que o Neymar se machuca, se eu não me engano, inclusive, o técnico era o Fernando Diniz. Então, cara, é preocupante, sim, essa tese de que ele vai ter um puta no elenco pra ele trabalhar, principalmente porque esses caras não estão desempenhando futebol. Ele vai ter o Garro, vai ter o Memphis. Há quanto tempo os dois não jogam? Não jogam bem, não jogam o que a gente espera. Então, eu acho que é mais um ponto que a gente pode tratar de preocupação no trabalho do Fernando Diniz, que realmente os números não falam a favor dele. Eu acho que ele tem sim pontos positivos que a gente pode começar a tratar agora, mas eu acho que os pontos negativos que a gente trouxe aqui são sim pontos para a gente ter como preocupação, como sinal de alerta para quando a gente detectar alguma dessas coisas acontecendo no Corinthians, já recorrigir rota logo, porque
o motivo do Fernando Diniz ter sido contratado tão rápido pro Corinthians é por questão de necessidade. A gente não pode errar. A gente não pode pegar mais uma sequência aí de 5 jogos sem vencer, por exemplo. Senão a temporada já vai por água abaixo. Cara, assim, o Diniz, inclusive, está passando os números dele, o único clube dos últimos 6 trabalhos que ele tem mais vitórias do que derrotas é o Fluminense. Sim. O resto, todos os clubes, inclusive o Santos lá atrás, ele tem mais derrotas do que vitórias. Então, os números realmente são preocupantes. Talvez ele tenha números melhores pelo São Paulo, só que também, se a gente for olhar, era 5, 6 anos atrás. E um título brasileiro que estava na mão dele, 7 pontos na frente, ele perdeu para um time do Corinthians, inclusive, que tinha Otero, Casares, Cantillo, Ramiro e deu um baile no time dele. E o que você falou antes, o Corinthians sempre enfrentou bem o Fernando Diniz, porque, na teoria, não é tão difícil enfrentar o time do Fernando Diniz se o time não está encaixado no dia. Se a marcação alta do seu time funcionar, você mata o time do Diniz. E o Corinthians fez isso em todos os jogos que você falou. O Corinthians marcou pelo menos um gol dessa forma. Na Copa do Brasil de 22, na do ano passado não, mas pegou defesa exposta num contra-ataque no segundo gol, o gol do Memphis. Naquele 3-0 em casa, 2024, a gente cansou de ver o Corinthians arrebentando o Fluminense na saída de bola. O Mosquito roubou a bola no primeiro gol e o Wesley fez o segundo num contra-ataque que não tinha ninguém. Vai lá, dribla 2 e faz o gol. Então, assim, isso de fato é preocupante. O Corinthians, ele contrata agora o Fernando Diniz, concordo que por necessidade, e eu acho que assim, é mais se baseando no que seria o Fernando Diniz ideal do que no que já foi o Fernando Diniz. O Fernando Diniz não é um técnico vencedor, ele foi vencedor em um clube na carreira, ele não é um técnico com bons números, e ele é um técnico que vem de trabalhos piores do que trabalhos bons, se a gente for pegar o recorte dos últimos anos. Então, trazer o Fernando Diniz nesse momento, concordo que além da necessidade, que era o que estava disponível no mercado, e se a gente olhar o mercado, rapaziada, eu sou contra, porque eu acho que eu teria mais tempo ali, talvez eu não consigo julgar, mas se eu fosse diretor do Corinthians, se eu fosse o Marcelo Paz, ou se eu fosse o Stabile, eu teria ali talvez 1 ou 2 semanas a mais para tentar achar um cara diferente, tentar fugir da caixa. Porque o que estava aqui no futebol brasileiro, desculpa, é mais o mesmo. Tite, Vojvoda, Sampaoli. Qualquer um que fosse trazer agora no mercado brasileiro seria uma aposta. Eu nem consigo criticar trazer o Diniz com esses caras. Eu não sei se é uma aposta tão grande como é o Diniz, mas todos eles são apostas. Mas pelo menos pra mim, não defendendo o Diniz, mas pelo menos o Diniz é o único desses caras que ele pode talvez entregar algo diferente. Pra mim todos ali seriam mais o mesmo. O Tite, enfim, não quero nem comentar sobre o Tite. Mas o Corinthians ele traz o Fernando Diniz mais com essa promessa e essa aposta de que o Diniz possa de fato viver o momento que ele praticamente não viveu na carreira. O Diniz hipotético. É o Diniz hipotético que o Corinthians traz. Eu acho que essa decisão de trazer o Diniz, a gente tem todos esses pontos negativos que a gente trouxe. Estabilidade, fragilidade defensiva, números ruins, pontos corridos. A gente nem comentou, mas o Diniz tem mais derrotas do que vitórias na história dele nos pontos corridos. Então se a gente fala de um Corinthians mal no Brasileirão nos últimos anos, o Diniz é um cara que raramente teve sucesso no Campeonato Brasileiro. Então é sim um ponto de preocupação, porque o Diniz ele também em pontos corridos não demonstrou essa força toda que a gente poderia estar imaginando com um novo treinador. Então estabilidade, defensivamente, o fato do temperamento dele, todos esses são pontos negativos. Para tentar justificar uma contratação do Diniz, eu acho que tem alguns pontos sim que eu consigo entender a diretoria do Corinthians. Vamos lá, primeiramente, encaixe de elenco. Encaixe do elenco do Corinthians com o Fernando Diniz. Aí eu acho que a gente tem que separar por zonas, separar por posições dentro de campo. Da parte defensiva, eu acho realmente complicado. Eu acho que só os laterais mesmo, que são 2 laterais que gostam de sair pro jogo, realmente chegam à linha de fundo, tem fôlego para ir e voltar. O Bidu é super técnico, mas de resto... Do elenco inteiro? Não, defensivamente. Não, defensivamente eu concordo. Porque a linha de zaga do Corinthians, o Gabriel Paulista e o Gustavo Henrique não tem qualidade com a bola no pé, vão ter que aprender a jogar dessa forma, o Hugo... idem. O André Ramalho hipotético tem. Então, talvez a gente veja até mais o André Ramalho no time titular, mas se o André Ramalho entrega até mais com a bola no pé, nos outros quesitos ele peca muito. Então é complicado. Agora, tirando os 2 zagueiros e o goleiro do Corinthians que tem deficiência nessa saída de bola, o resto do elenco, na minha visão, acho que até encaixa. E o Ranieri. Com a ideia do Diniz. E o Ranieri. E o Ranieri, primeiro volante, pra mim não vai ser titular do Diniz, mas de fato tem essa complicação. Pra mim o resto do time até encaixa com a ideia do Diniz. Quer ir aqui? Alan. Qualidade com a bola no pé até tem. Matheus Pereira, gosta de sair jogando. André. Bidon, Garro, Carrijo. Desculpa até a expressão, rapaziada. Mas o Fernando Diniz, vendo as opções que ele tem de meio de campo, ele deve sentir tesão, mano.
porque é o ideal. São jogadores que têm um bom trato com a bola no pé, gostam de jogar com a bola no pé e são muito mais técnicos do que intensos ou propriamente, sei lá, rápidos. Pô, o Matheus Pereira casa com o jogo do Diniz. O Carrilho casa com o jogo do Diniz. Bidon e André casam com o jogo do Diniz. O Alan, mesma coisa. O Garro, a mesma coisa. É um meio campo que o Corinthians consegue fornecer opções para o Fernando Diniz. Você falou das laterais, também concordo. Se a gente for até ver o Fluminense de 23, que é o principal exemplo de bom futebol do Fernando Diniz na carreira. Não comparando qualidade, mas característica é parecido. O Marcelo, na lateral esquerda no time do Diniz, em 2023, era um lateral técnico, construtor, que muitas vezes jogava por dentro, que caía às vezes para fazer um segundo volante. Inclusive, o Fluminense ele vira o jogo contra o Inter trazendo o Marcelo pelo meio, abrindo o Nino e Felipe Melo e trazendo o Marcelo pelo meio. Marcelo fazia muitos gols na época do Fluminense, na tal final do Campeonato Carioca, que ganha do time do Vitor Pereira. O Marcelo que abre o placar e o Bidu a gente sabe que também é um jogador que faz muito gol pelo Corinthians. Então, e o Bidu, eu consigo ver o Bidu fazendo isso. Essa função de trabalhar por dentro, qualidade com a bola no pé, às vezes aparecendo como meia, aparecendo para finalizar. Assim como eu consigo ver o Mateuzinho fazendo a função do Samuel Xavier, que é aquele cara de explorar mais corredor, ter condição física de ir e voltar. Acho que até aí. E são dois caras que são dois bons laterais, até aí eu acho que encaixa com o Diniz. Meio campo também. E na parte ofensiva, no ataque, eu acho que o ponto negativo é não ter muito ponta. Não tem opção, né? Não tem opção de ponta. É opção, né? Não é nem só ponta, cara. Se a gente vai olhar pro ataque, se a gente não tem o Yuri Alberto centroavante, a gente não tem opção. Porque é ou o Guinegão que tá mal, ou o Pedro Raul, que é o Pedro Raul. E aí você pega na ponta. O único que talvez convença é o Caio César, mas que mal consegue estar em campo. Dá pra gente pegar de exemplo, por exemplo, o trabalho dele no São Paulo, ou em momentos do Fluminense que ele jogou com o John Kennedy, para tentar buscar essa dupla de ataque. Ele já conseguiu trabalhar com uma dupla de ataque, e o Corinthians tem uma dupla de ataque que, nos seus bons momentos, jogou muita bola. Vai ter o Memphis talvez só até o meio do ano, mas ele com o Yuri, eu acho que tem condição de casar também com o Fernando Diniz. Então, assim, se a gente for analisar composição de elenco, uma boa parte do elenco até faz sentido, a escolha do Diniz. Eu acho que o Corinthians ele tende a melhorar muito na parte ofensiva com o Fernando Diniz. E eu acho que tem outro ponto também muito positivo que dá pra destacar, principalmente agora que a gente tá falando do elenco, que é, cara, isso é meio inegável, pelo tanto que a gente ouve da galera que trabalhou com o Diniz. O Diniz ele tem um trato muito importante com a molecada, de dar muita confiança para jogar. Ele realmente é um cara que potencializa muito os jogadores da base. E hoje o Corinthians também, por questão de necessidade, por não conseguir ir no mercado, tem que apostar em muitos desses moleques. Tchoca é nossa opção na zaga, nossa terceira/quarta opção na zaga. O André hoje é titular do Corinthians, o Bidon hoje é titular do Corinthians, o Bahia faz parte do elenco. O Guinegão é opção no ataque, o Kaique entra direto, o Dieguinho entra direto. Então eu acho que o Diniz ele tem, cara, todos os requisitos para conseguir lapidar mais esses moleques. Mesmo se ele não fizer um bom trabalho, eu tenho sim muita confiança que a hora que o Fernando Diniz for embora, esses moleques vão estar muito mais prontos, muito mais preparados para seguir no profissional do que antes de quando ele chegou. Cara, se você for ver o que o Diniz fez com o André, com o Martinelli, Alexander, John Kennedy, Ryan, Cauã Barros, Robert Renan, que estava queimado depois do que tinha feito no Internacional, cara, ele potencializa muito atletas jovens de dar confiança para os caras para eles realmente demonstrarem o melhor futebol. E hoje a gente está num momento onde a gente vê um Dieguinho que apagou muito da temporada passada, um Guinegão que ano passado chegou a ser titular no Corinthians, a gente chegou a escalar ele inclusive no lugar do Memphis, que a gente achava que poderia render mais, e o Gui até esse ano não conseguiu voltar a demonstrar aquele futebol. O André ainda oscila um pouco, o Bidon nem se fala, então acho que é uma contratação importante também nesse sentido, para potencializar esses atletas que a gente precisa. E também atletas que estão apagados. Cara, o Diniz, eu acho que ele decepcionou no Vasco de não conseguir realmente pegar o melhor do Felipe Coutinho, por exemplo, que era uma expectativa muito grande que o torcedor brasileiro e o torcedor do Vasco tinha. Mas ele conseguiu sim entregar o melhor momento do Felipe Coutinho no Vasco. O melhor momento do Coutinho no Vasco foi com o Fernando Diniz. Não foi tudo que se esperava, mas foi o melhor momento dele. Eu acho que uma expectativa com relação ao Rodrigo Garro, ela volta a ser grande. A gente vê um Fernando Diniz que talvez consiga dar essa confiança para um jogador que precisa. Precisa de espaço para jogar, precisa de confiança, porque há quanto tempo a gente vê o Garro sem confiança, mano? O Garro que realmente perde gol se não era para perder, se afoba na hora das jogadas, precisa de um cara realmente... Eu acho que tem tipos de jogadores diferentes. Tem jogador que precisa de treinador que cobra, treinador de cobrança, treinador que aponta o dedo na cara, que grita. Como era o caso dele com o Luciano, por exemplo, no São Paulo. Funcionou. Eu acho que o Garro é o tipo de cara que ele precisa de um cara um pouco mais paizão. Eu acho que essa molecada do Corinthians precisa de um cara um pouco mais paizão. Mas tem jogadores desse elenco do Corinthians que precisa que ele pegue na mãozinha e puxe e chame o cara pra voltar a jogar bola.
eu acho que é um caso que ele tem que tratar com o Bidu, por exemplo. É um trato que ele tem que tratar com o Memphis, por exemplo. O Bidon também acho que é um que já precisa tomar um puxão de orelha, que precisa estar mais aceso no jogo, não é só dar confiança, porque confiança, acho que o Dorival já dava pra ele. Então eu acho que é mais um ponto positivo aí que a gente pode tratar dessa vinda do Diniz. Concordo. Essa parte com o jovem, muita gente tá batendo na tecla e é fato. Até se a gente for ver, além desses, no São Paulo ainda teve o Brenner, o Gabriel Sara falou agora na seleção brasileira que o Diniz foi crucial no desenvolvimento dele, da carreira. Então, ele tem essa marca de saber lidar com o jovem. E, cara, eu acho que nem só saber lidar com o jovem, que é algo positivo, até pensando nas finanças do Corinthians. A gente vai precisar que esses caras evoluam para o Corinthians conseguir também vender e ganhar dinheiro lá na frente. Olha o Ryan aí. O Ryan estava para ser vendido para o Botafogo antes do Diniz chegar. Foi vendido por 30 e poucos, quase 40 milhões de euros para o Bournemouth, da Inglaterra. Olha quanto que o Vasco não conseguiu, e é um cara de 20 gols na temporada passada, quanto que o Vasco não conseguiu extrair do Ryan no comando do Diniz. Eu não acho que nem só com o jovem. Eu acho que o Diniz, ele é um cara também que ele potencializa muitos jogadores em si. Ele consegue extrair o máximo de muitos jogadores. 2 anos de 40 gols em ano do Cano. Então, é loucura, mano. Tipo assim, 34 anos. A gente tá até falando da parte de pegar o melhor elenco. Eu também acho. Eu não acho que o Corinthians é o melhor elenco que o Diniz pega. Pra mim, o do Fluminense, do Cruzeiro ali tem degraus acima. Mas, pô, mano, boa parte desse elenco do Fluminense, por exemplo, antes do Diniz não era nada. O André tava sucateado. O André era outro que tava prestes a ser negociado com o Botafogo. O Martinelli não tinha esse protagonismo. Ele até falou na coletiva, é verdade. O Fábio não sabia jogar com os pés quando ele chegou. O Samuel Xavier não era nada demais. O Felipe Melo não vinha sendo tão utilizado como volante, como zagueiro no Fluminense, estava jogando como volante logo que ele chega. Ninguém conhecia o John Arias. O Nino não era tudo isso. O Ganso disparadamente viveu o seu melhor momento na volta dele ao futebol brasileiro. O Ganso era um caso parecido com o Garro no Fluminense, muitos altos e baixos o tempo todo. Ótima temporada, a temporada seguinte apagado, lesões, enfim. Então, e sob o comando do Diniz, esses caras potencializaram. O John Kennedy, cara. O John Kennedy, no começo de 2023, estava disputando o Paulistão pela Ferroviária. Foi bem na Ferroviária, voltou e foi o talismã do título da Libertadores. Agora no Vasco também, que nem você deu os exemplos dos moleques da base, do Coutinho, conseguiu potencializar muitos caras. Levou o Paulo Henrique para a seleção, pô. Quem que era o Paulo Henrique? Levou o cara para a seleção brasileira. Então, recuperou o Thiago Mendes também. Recuperou o Thiago Mendes, que hoje em dia é peça fundamental no Vasco. Então isso eu acho que é positivo. Eu tendo a crer que o Diniz vai melhorar o futebol de muitos jogadores do Corinthians. Eu acho difícil que a gente veja, por exemplo, o André e o Bidon sendo tão mal aproveitados como que eles estavam sendo nas mãos do Diniz. Então, aí fica a dúvida também, né? Se eles vão ser tão potencializados ou se eles vão melhorar, porque não tem como piorar. Tem esse lado também. E tudo isso é uma expectativa alta, né? Porque assim, no Cruzeiro não fez isso com ninguém. Potencializou ninguém no Cruzeiro, o Diniz. No Santos não potencializou ninguém. Então assim, é a expectativa do que a gente tem de traçar do Diniz, do melhor que ele possa criar. Então vamos lá. Pontos positivos. Elenco que minimamente encaixa com as ideias do Diniz. Trato com a molecada. Trato com a molecada e conseguir recuperar os jogadores em si. Eu acho que essa melhora da parte ofensiva também dá pra pontuar. Pô, a gente acabou de ver um Corinthians não conseguindo finalizar no gol contra Coritiba e Inter em casa. Com o Diniz eu acredito que isso vai melhorar bastante. Cara, eu até acho que essa parte do temperamento dele é negativa, mas eu acho que tem um ponto positivo também. Eu também acho. Eu acho que o Corinthians, ele perdia muito, desculpa o termo aqui, ele perdia muito com um técnico frouxo, que nem o Dorival. O Dorival é um técnico frouxo, mano. O Dorival é o cara que muitas vezes a gente tinha a impressão que o time não jogou nada no primeiro tempo, ele chega no vestiário e ele troca ideia com os jogadores. Sendo que tem momentos, quando você tá tomando 2-0 pro Fluminense fora de casa sem chutar uma bola no gol, que você espera que o treinador entre no vestiário e grite com todo mundo, pô. Acenda o vestiário realmente, que faça o time voltar pilhado pro segundo tempo. E a grande maioria das vezes com o Dorival a gente não via isso. A gente podia até ver uma melhora no segundo tempo, mas nada assim de muito expressivo, algo que fizesse a gente realmente, entre aspas, lá ele sentir o dedo do técnico. Ele falou na coletiva agora que não... não vai dar pra sentir. Não vai dar pra sentir. A pergunta inacreditável que o cara fez também. Mas enfim, cara, eu acho que na medida do possível dá pra gente traçar coisas positivas do Fernando Diniz, mas eu acho que o tom ainda é de muita preocupação. Pouco tempo de trabalho, pouco tempo para colocar a ideia em prática. Sequência dificílima. Sequência muito difícil, só muito relembrando, Patriotas fora... Patriotas, cara, eu sempre esqueço. Platense fora, Palmeiras em casa, Santa Fé em casa e Vasco em casa. 4 jogos em sequência. Então, aí tem o Vitória também brigando para lá embaixo com o Corinthians. Vai ter o Barra na Copa do Brasil.
que assim, uma eliminação para um Barra da vida já acaba com qualquer tipo de planejamento, qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de futuro do Corinthians para a temporada. Confiança em treinador e elenco. Então, o Diniz ele vai precisar nesse momento, cara, corrigir muitas coisas e implementar muitas coisas na conversa, no olho, no bate-boca, alguma coisa durante o jogo, nos poucos treinamentos que ele vai ter e tentar convencer a torcida do Corinthians. Porque no momento o cenário, pelos números do Diniz, pelo que ele já apresentou, é de desconfiança. Eu consigo entender até a contratação em alguns pontos e eu acho que um cara que, se der certo, vai dar muito certo. O Diniz, se conseguir colocar tudo que ele tem em prática, se conseguir ter estabilidade, dá pra ver que ele é um cara que ele tá com muita vontade de trabalhar. Isso eu acho que a gente tem que valorizar. Ele, em todo momento, deu a entender que quer muito estar aqui, que valoriza muito estar aqui, que é uma das oportunidades da vida dele. O Diniz sempre quis treinar o Corinthians, de estar aqui nesse momento. Ele é um cara que, da forma enérgica também, costuma se interligar com a torcida, costuma se interligar com os jogadores. Então acho que dá para dar esse voto de confiança. Mas, pelo menos a minha visão, o cenário ainda é de preocupação, porque ele vai ter que provar ser um técnico que em poucos momentos ele conseguiu ser na carreira. Então, para finalizar, acho que eu queria trazer alguns pequenos pontos que ele falou na entrevista. Como esse lance, por exemplo, dele realmente me passou a impressão que ele tá com vontade de trabalhar no Corinthians mesmo. E, cara, ele falou que ele acha que ele combina com o Corinthians e eu comecei a prestar atenção nas coisas que ele falava pra ver se eu achava o mesmo. E, cara, sinceramente, eu acho que se der certo, tem tudo pra realmente dar muito certo, pra combinar de fato com o Corinthians. O Diniz, ele pregou muito uma parada que realmente você percebe ele falando isso pros jogadores nos outros clubes que ele trabalhou. De reclamar de, pô, eu gosto de jogador que tem coragem, eu gosto de time corajoso, time que vai pra cima, time que tá fechado numa só ideia. E você vê que realmente é uma parada que ele sempre cobrou dos jogadores. Você vê ele reclamando no São Paulo do Igor Gomes, que se escondia do jogo, que reclamava do Ryan, que ele não voltava pra marcar em jogo contra o Corinthians, inclusive ano passado. Dele reclamar realmente de jogadores que não apareciam pra jogar. Cara, eu acho que foi no São Paulo, que tem também um áudio vazado dele do Luciano, xingando o Luciano pra caramba, falando pra ele aparecer, pra ele chamar o jogo, pra ele pedir bola. Enfim, eu acho que é uma coisa que esse elenco do Corinthians precisa hoje. Precisa que alguém dê um choque de realidade, porque se realmente é uma situação em que os jogadores querem que a situação mude, eles querem que a gente saia dessa realidade que a gente vive nesse momento difícil, de 9 jogos sem vencer, de zona de rebaixamento praticamente, de muita desconfiança para Libertadores, precisa comprar a ideia do cara, mano. Precisa querer correr, precisa estar afim. O principal é isso, tem que estar afim. E eu acho que tudo isso parte a partir de um treinador que está afim. Não sei se o Dorival estava tão afim como o Diniz está, por exemplo. Então, o Dorival deu em muitos momentos a entender que estava deixando o cargo para... então. Se ele estiver trabalhando, eu vou embora. Que ele entregou o cargo no final do ano. Então. De que adianta? Eu acho que isso é um ponto que vale destacar. Um ponto que eu acho que vale destacar também, Diniz, pelo amor de Deus, para de falar Corinthians, cara. Porra! O Corinthians, 10 vezes ele falando, eu tô muito feliz de estar aqui no Corinthians. É Corinthians. Um ponto também importante, pelo amor de Deus, para com essa porra. E o terceiro ponto também que eu acho que vale destacar é que eu acho que o Diniz, ele tá consciente dos erros dele, do que falam dele, das limitações dele. Ele falou muito da questão dele, do destempero, de gritar com o jogador, de expor o jogador muitas vezes, que é o que queima ele na maioria dos clubes, é o que deixa ele muito marcado para toda a mídia, imprensa, outras torcidas, enfim. E eu acho que ele, nesse momento, ele entende das limitações dele, ele entende da limitação dele defensiva, ele entende dessa limitação dele de muitas vezes depender de jogar com o goleiro para facilitar o jogo. Então eu acho que ele está consciente dessas situações. Eu acho que é uma coisa que no Corinthians ele pode conseguir trabalhar já tendo essa consciência que ele viu dos erros nos outros clubes. E o último ponto que eu acho interessante também é que fizeram pergunta para ele com relação ao Memphis, que tem contrato só até o meio do ano, se ele gostaria de trabalhar com o jogador. E o Fernando Diniz categoricamente falou que com um dia de clube ele gostaria sim de contar com o Memphis pelo menos até o final do ano. Que é um jogador que ele entende que pode ser muito útil para o time dele e que pode fazer a diferença. Então, se depender do Diniz, o Memphis fica no Corinthians. Tem que ver essa questão contratual do Memphis, o que vai desenrolar. Tem que ver o segundo semestre, né? O Corinthians ainda é uma incógnita para depois da Copa. Mas eu concordo com você, cara. Eu acho que se casar, tem tudo para casar bem. O Diniz, ele costuma ser extremos, mas eu acho que isso é até uma parte positiva, porque eu enxergo que o Diniz, ele cada vez menos é um extremo. Eu já senti que em outros trabalhos do Diniz
tinha mais esse apelo pela saída com um goleiro, mais esse apelo para não dar chutão, mais esse apelo pela posse de bola. Ainda vejo que ele sempre prega o mesmo estilo de jogo, com variações que não fogem de uma ideia central. Mas eu consigo ver também, isso é uma parte positiva, hoje o Diniz, por exemplo, às vezes até abrindo mão de começar mudando de forma radical e Hugo, você tem que sair com os pés agora e tem que sair tocando lá de trás sem chutão. Eu vejo o Diniz talvez um pouco mais adaptado hoje em dia à realidade do clube que ele trabalha, à realidade do futebol de hoje. Então, eu acho que se, pelo menos a minha visão, o que eu acho, isso aqui é informação, isso aqui é impressão minha, eu acho que o torcedor do Corinthians pode ficar um pouco mais tranquilo, porque eu não imagino o Corinthians contra a Platense, contra o Palmeiras, tendo uma diferença tão gigantesca na parte tática, principalmente nesse sentido de sair tabelando com o goleiro, sem chutão, é todo mundo concentrado no lado do campo. Eu acho que isso o Diniz ele vai tratar como um processo. E para mim é da maneira que tem que ser feita, tem que ir com calma. O que o Corinthians mais precisa agora, que o Diniz tem que entender isso, é mudar a postura, mudar a mentalidade, botar sangue no olho desses caras. E eu acho que acima de corrigir a parte defensiva, o Diniz ele tem que começar já aplicando mudanças ofensivas para o time do Corinthians. O Corinthians ele precisa agora não ser um time que saia jogando de forma perfeita. Ele precisa, isso é aos poucos, ele precisa ser um time que crie mais, que leve mais perigo e que tenha muito mais postura, muito mais vergonha na cara dentro de campo. E eu, particularmente, eu acho que a curto prazo o Diniz vai conseguir fazer isso. Então é isso, rapaziada. A gente já tinha falado aqui que a gente não aprovava a vinda do Diniz, antes mesmo de qualquer especulação. Mas agora que ele veio, não adianta. Não adianta torcer contra, não adianta querer ter razão. Não quero ter razão, quero ser feliz. Então agora é apoiar, agora é torcer pra caramba. O meu sonho é que o Diniz seja o técnico mais vencedor da história do Corinthians, o cara com maiores números, quero que seja meu ídolo, já era. Agora é torcer pra dar certo e confiar. Nós é Corinthians, mano. Passando por coisa muito pior do que tá sendo esse início de temporada, já passando por coisa muito pior do que o Fernando Diniz no comando técnico. Vambora, tem que ir pra cima, tem muita temporada pela frente ainda. Então é isso, deixa sua opinião aí nos comentários, se a gente deixou passar algum ponto positivo ou negativo também sobre o Diniz que a gente possa analisar daqui pra frente. Seja membro, dá like, dá hype, ajuda nós, tamo junto. É Corinthians.